Vamos lá. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto novo que vocês não escutaram em nenhum momento do curso até agora. Os sacramentos. E elas à parte, eu vou andar um pouco mais rápido nos sacramentos da iniciação, porque nós vimos eles em muito detalhe na preparação para o evento de 4 de novembro. Vou investir um pouco mais de tempo nos sacramentos da cura e nos sacramentos do serviço. E depois eu vou quebrar essa aula em duas partes. Uma parte vai ser a parte que eu vou chamar de teórica, que vamos conversar sobre cada um desses sacramentos, sua importância, seus efeitos, a ritualística, os símbolos. A segunda parte vai ser realmente um exercício. Não é um teste, mas é um exercício. Por um aspecto interessante, é muito comum, eu tenho tentado nas aulas sempre fazer referências a conceitos que já foram passados. Então, quando eu falava do mandamento, fazer referência a um sacramento. Quando eu falava de um preceito, fazer referência a um dogma. Quando eu falava de uma doutrina, eu tentava sempre fazer essas conexões exatamente para vocês pensarem sobre o conceito como um todo e como eles são tão interligados. As coisas fazem sentido. Então eu tento sempre fazer esse trabalho de ir e volta. Hoje nós vamos fazer um exercício em que nós vamos partir do sacramento e nós vamos tentar descobrir se eu penso nesse sacramento, a que mandamentos eles se relacionam, a que dogmas eles se relacionam, a que doutrinas eles se relacionam. Então, com isso nós vamos reforçar o mandamento, mas vamos fazer uma pequena revisão, o sacramento, uma pequena revisão dos mandamentos, dos dogmas e doutrinas. Daria para fazer para princípios morais e preceitos também, mas vai ficar uma coisa extensa demais, que seria ótimo, que vamos guardando os conceitos e vendo como eles fazem sentido conjuntamente. Mas nós vamos fixar somente dogmas, doutrinas e mandamentos, que foram as últimas aulas que nós tivemos. Tá? Então, uma pequena revisão. Na última aula nós falamos sobre os 3 pilares da nossa fé. A tradição católica, apostólica, a Bíblia e o magistério. Certo? Cristo. Um depósito de fé foi passado de Cristo para os apóstolos. Com os apóstolos nasceu o magistério que protegeu esse conhecimento que foi transmitido de forma oral com o passar de pelo menos os primeiros 1500 anos e depois auxiliado pela Bíblia, que foi, na verdade, parte dessa tradição apostólica, desse depósito de fé que foi passado verbalmente. Foi então colocado em palavras, foi selecionado livros que refletiam aquela verdade e assim foi construída a Bíblia. Esse é um ponto importante porque quando nós temos irmãos que aceitam interpretar a Bíblia, é porque eles têm um conceito completamente errôneo do que é a Bíblia. Por que eu digo isso? A história não foi assim. São Marcos conversou com São Pedro, escreveu o Evangelho, e aí a igreja depois veio e falou assim, vamos ver o que ele escreveu? Vamos interpretar. Não era um diário. E não foi assim. Foi o contrário. São Pedro conversou com os discípulos, os bispos que o sucederam, que conversaram com os outros bispos, que o magistério protegeu, que os concílios conversaram sobre o assunto, o depósito de fé foi protegido, se manteve unido por uma igreja por 2025 anos, através da produção do magistério. Em 352, eles se reuniram e falaram assim, nós sabemos a verdade. Nós sabemos a verdade da salvação. Que textos refletem estas verdades? Estão aqui os textos que refletem essa verdade. Então, veio a verdade e a seleção do texto, e não o texto e vamos interpretar. Então, quando a gente fala assim, a única que é capaz e tem o direito de interpretar a Bíblia, porque é quem nos deu a Bíblia, a Igreja Católica, não é que está errada, mas dá uma noção errada. A Igreja não interpreta a Bíblia. A Igreja refletiu na Bíblia a verdade. Então, quando a Igreja fala,
isso é um dogma, isso é uma doutrina, isso é uma verdade, não está falando porque interpretou a Bíblia. Está falando porque escolheu o texto que refletia a verdade. E essa verdade é a tradição apostólica que foi protegida pelo magistério, que foi refletida em sua parte na Bíblia e que foi expandida no catecismo da Igreja Católica, para que você tenha agora duas formas de ver a verdade, uma através da Escritura e outra através do catecismo. Em suma, isso é essa aula. A importância da Bíblia, criação e formação, a importância e a relação da Bíblia entre tradição e o magistério, foi o que eu acabei de descobrir. A definição da tradição, que é a tradição, a escritura, a palavra, o papel histórico, essa proteção desse depósito de fé. O magistério, sua definição, seu funcionamento e a integração entre a tradição, o magistério, a Bíblia e um pouquinho expandido agora para incluir o catecismo da igreja. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tem a parte oral junto com a escrita. Na verdade, é o que eu comentei. Apesar da Bíblia ter sido criada em 352, levava entre 2 e 3 anos, né? Comentei, para uma Bíblia ficar pronta. Então ninguém tinha Bíblia. Quem tinha a Bíblia eram os reis e pessoas muito ricas. Então a verdade é que apesar de a Bíblia ter sido definido em 352, nesse período, o povo só teve acesso à Bíblia depois de Gutenberg, 1489. E aí começou-se a imprimir a Bíblia, né? E aí as pessoas começaram a ter acesso. Então, a verdade é que a tradição católica ela foi transferida de forma oral por quase 1.600 anos. Isso é muito mais rico do que o conteúdo da Bíblia. Não quero tirar a importância da Bíblia. A Bíblia é a Sagrada Escritura. É o nosso guia. Mas a gente não pode deixar de esquecer que a nossa igreja é mais do que a Bíblia. A nossa igreja é a tradição, é o magistério e é a Bíblia. E a partir daí sai todo o resto. Os cânons, né? As leis, as epístolas, tudo sai a partir da estrutura que existe. Lembra que nós vimos a hierarquia da igreja? Através daquela hierarquia e os papéis de cada um dentro da hierarquia da igreja, então, foram criados o resto das documentações de como exercer a fé. Os rituais, a estrutura da missa, se é em latim, se não é em latim, tudo veio através desse trabalho, sempre baseado na tradição, no ministério e na escritura, na Bíblia. Estão bem? Tem só que precisa que pegou certo. Batismo. Uma coisa que eu queria falar. Que eu estava fazendo um estudo esses dias atrás. É correto a gente afirmar que Jesus não nos deixou uma Bíblia, e sim uma igreja. Jesus não escreveu nenhuma Exato, palavra. porque ele foi exatamente Para não falar errado, ele escreveu algumas palavras que a gente não sabe o que foi no evento de apedrejamento, que ele escreveu no chão, as pessoas viam e iam embora e não apedrejavam. É o único momento que... Na linha da Bíblia ele não escreveu nenhuma. Dizem que ali ele estava escrevendo os pecados das pessoas, eles começaram a olhar os pecados deles sendo escritos. Aí eles liam, opa, não posso jogar pedra, e embora. Exatamente, mas é o que a gente fala, né? Jesus mesmo foi mais a tradição oral e exemplo, né? Porque Jesus ele pegou com a mão. Porque né, Jesus nos deixou a verdade da salvação. Ele veio, nos ensinou a verdade, não foi entendida, ele então mandou o Espírito Santo em Pentecoste, agora sobre a iluminação e a infusão do Espírito Santo nos apóstolos, eles conseguiram compreender o que Jesus havia explicado. Lembra? Volta aquele ponto que a gente conversou sobre como ler a Bíblia, né? Que tem o lado literal e o lado espiritual, e a forma de Deus falar conosco, que é condescendente, como se fala com uma criança, ou por elevação, que é como ele fala com os profetas, e aí já é uma conversa de adulto, e é como ele falou ali naquele momento, o Espírito Santo falou com os apóstolos. Então, ele deixou a verdade. Essa verdade, então,
foi transferida por várias cartas. Algumas dessas cartas e documentos acabaram na Bíblia, outros documentos estão na Biblioteca do Vaticano ou em museus. É importante lembrar que ele foi escolhido, o que está na Bíblia foi escolhido porque é o que era importante para a nossa salvação. Muita coisa é correta do que está arquivado, temos no Vaticano, né? No Museu do Vaticano, mas não tinha como colocar tudo na Bíblia. Então tinha que escolher o que era importante para a nossa salvação. Até porque, lembra-se que essa é a razão pela qual Deus nos entregou o seu Filho. Para a nossa salvação. Então a Bíblia reflete isso. Eu vou transformar num papel para dar continuidade, para que esse esforço na cruz não morra. Então são instrumentos criados para garantir a continuidade da salvação. Né? Então, dúvida. A história, né? Fala. Tenho uma dúvida. Quando a Bíblia foi escrita, eu também estava fazendo um estudo e lá falava que tinham mais de 300 livros Escrita ou compilada? compilados. Porque escrita foi já. É. Quando ela foi compilada, tinham mais de 300 livros e foram escolhidos os 74, 73. 73, isso. Esses outros livros, eles estão na Biblioteca do Vaticano e a gente consegue ter acesso. sim. Existe Não, um livro É, qual- que tem todos eles, que a gente possa comprar e ter em casa para ler Não, também. tem vários, não tem livros com todos eles, não, mas todos não, mas lembra que esses livros todos, você quer falar? Pode falar. Não, pode. Esses livros todos, eles foram escritos em aramaico, em grego, em hebraico, né? Então, eles existem, estão digitalizados, um volume muito grande deles estão digitalizados. Se você for no site do Vaticano, você pode acessar aos livros, ver. Tem que saber hebraico, tem que saber aramaico, não tem que estão saber grego. traduzidos. Não estão traduzidos. Eles digitalizaram um documento real. Então, você vê o documento, né? Pequena dificuldade. Pequena dificuldade. Agora, tem livros... Você comenta mais. Não, já sei o que eu vou ter que estudar ano que vem, né? Vou ter que começar a fazer Você- Sim, pode- mas veja, só complementando, veja, assim como a nossa língua ela tem as morfoses, ela tem as modificações, veja, o hebraico, que era falado no tempo de Jesus, tem coisas que são diferentes do hebraico atual. Sim. Então, é a mesma coisa do aramaico. O aramaico é uma língua praticamente que Já morreu, já. já morreu, então é complicado. Não, a gente pega o nosso próprio português, os últimos 50 anos mudou muito. Pois é. Como Entendeu? fala. Como Então, escreve. mas tem desses documentos, o processo de evolução de vários religiosos, algum deles era um processo de, às vezes, até de tradução de algum desses documentos, de estudo de algum desses livros. Então, é possível que algum desses documentos tenham uma tradução por italiano. Tem, com certeza. Tem a tradução para outras Tem, línguas. Eu comprei agora e chegou o livro o Evangelho de Maria. Maria, eu estou louca para E comprar esse. chegou, demorou muito. Eu ainda não comecei a ler, só o prefácio. Então, existem alguns que Estão escritos, estão em que livro. foram traduzidos. É. Alguém estão- parou e que conhecia a língua, fez o estudo, traduziu e muitas vezes fez uma tese, né? Você vê que tem gente que passa pelo processo e faz tese sobre esses livros. Pega um aspecto e faz uma tese. Mas como tu colocou, né? Como tu colocou. São livros para a nossa salvação. Tem livros, tem outros tipos de evangelistas, tem outros, sim. São que escreveram sobre Maria, falaram sobre São José, tem material. Mas aquela coisa, É melhor a Bíblia. o nosso meio de salvação é Jesus Cristo. Né? Então, para colocar todos esses livros dentro de uma Bíblia, às vezes não seria, não é importância, mas seria, para a nossa salvação, seria mais para um conhecimento. Teria que vender como enciclopédia Barça, né? Não existiria Vários livros. volumes. Não, pois é. Fala- E a- Acho que esse dispersar muito. E a importância é o seguinte, antes de ler qualquer coisa a mais, É melhor ler a Bíblia. é fundamental primeiro entender a Bíblia. Depois você expande. O problema é que muita gente acha uma curiosidade, quer ler outros livros e não chegou a ler a Bíblia. Cuidado, gente, É. porque eu só estou lendo esse livro porque a Laís já me falou, que é a nossa professora do curso bíblico, que ela haver valor em ler, que é muito bom. Então eu fiquei muito curiosa. Mas eu já li coisas de evangelho apócrifo que eu comecei a ler,
Ah, eu não quero nem mais isso não. Começou a me fazer mal. Porque tem coisa ali que é meio fantasiosa também. Então tem que se coisa tomar muito cuidado, né? não vale a pena. Então, para cada um dos sacramentos, eu vou dar uma passada em alguns aspectos, tá? Qual a importância do sacramento, quais são os efeitos que ele tem na nossa vida, quais são os rituais e símbolos de cada um dele, tá? Importância do sacramento do batismo. Vamos lá, alguém? Tirar o pecado capital. Retira o pecado original. O que mais? Nos torna filhos de Deus. Nos torna filhos de Deus. Inicia a nossa vida cristã. É o primeiro dos sacramentos, né? Então, é o momento de iniciação na vida cristã. É aquele negócio, passa a borracha, todos os seus pecados anteriores estão limpos, agora você é um filho de Deus, né? Se você não se batizou, como Eliane comentou, você continua pertencendo a Deus, porém como criatura de Deus. Você não é um filho de Deus, você é uma criatura de Deus, tá? O efeito, o maior dos efeitos é o primeiro momento que você recebe a graça santificante. Então aquela primeira infusão de graça vem no batismo. Aquele primeira motivação de você querer amar a Deus. Aquele primeiro momento que Deus fala, tá aqui como me amar. Toma aqui uma pilha. Aquela primeira bateriazinha que você recebe. Você é criança, muitas vezes, né? Quando criança, como adulto, você já está ali 2 sacramentos praticamente que juntos, né? O batismo e a crisma. Mas, como criança, é a primeira bateriazinha que você tem aquela primeira consciência. Daí a importância dos padrinhos do batismo. Até que essa pessoa tenha a condição de pegar por conta própria, se desviar e voltar para o caminho, os padrinhos é que tem que continuar alimentando a função da fé dessa criança. Rituais e símbolos. Quais são os símbolos do batismo? Vou ajudar. 4. Água, vela, óleo, Cor branca. a veste branca. Muito bem, esse é o ritual. O processo, pia batismal, a água, unção do óleo batismal e a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A imposição das mãos. A imposição das mãos no processo desse momento da oração. Estamos bem? Batismo? Ontem eu consegui ouvir de um casal que diz ser cristão e está com um filho de 15 anos porque ainda não houve tempo, porque eles viajam muito. Ah, não teve tempo de Batizar. batizar? Um jovem de 15 anos. Eu falei, nossa. Batizar para quê, né? Cara, incrível, né? 15 anos. Não, e eu tava junto nisso, e quando a pessoa virou e falou assim, não, a gente não tem tempo, porque os cursos de batismo demoram 1 ano. Eu olhei e falei assim, que curso é esse que demora 1 ano? 15 anos. Eu falei, que curso é esse que demora tanto tempo assim, que demora 1 ano? Eu falei, não vou falar nada, vou ficar quieto, Na né? verdade, é um presente, Pois é. Ficar quieto. Segundo, É triste, né? não está muito. Tem que ser da mão aqui, eu acho. Mudou. Então, passamos por esse. O próximo agora. Confirmação. Qual a importância da confirmação? É você depois de estar, como se diz, ciente, né? Consciente de ser o que é, você chegar e confirmar aquilo que seus pais e seus padrinhos inicialmente fizeram com você. Você, de próprio coração, de próprio conhecimento, fazer É a sua renovação eleição. desse voto. É o aprofundamento daquela graça batismal. Né? Naquele momento do batismo, na verdade, te deram uma graça, mas te foi dado. Você não tem Na como confirmação, você confirma o seu compromisso com a igreja e aprofunda na sua graça batismal e recebe, aí sim, a infusão dos dons do Espírito Santo. Esse é o termo que é dado muitas vezes para a confirmação, é o Pentecoste pessoal. O teu Pentecoste pessoal
é a crisma, a confirmação. É o momento da infusão do Espírito Santo em você. E aí os dons do Espírito Santo começam também a trabalhar em você. Não vamos ter uma aula só sobre os dons do Espírito Santo, não vamos aprofundar neles, tá? Os rituais e símbolos. Óleo, ele falou óleo? Óleo. A unção com óleo da crisma e a imposição das mãos. Sinal da cruz, né? O sinal da cruz, o óleo e a imposição das mãos e orações específicas. Por que são específicas? Porque, dependendo da situação, você tem orações dedicadas a cada situação. Tem várias situações distintas de crisma. Estão bem? Confirmação? Então, a confirmação, isso que nós falamos. Por que não está funcionando A aqui? crisma, ela é sempre feita por um bispo. Não. Não obrigatoriamente. É A- obrigatório. A crisma tem que ser feito por um bispo. Porém, em determinadas situações, o bispo pode delegar a um sacerdote fazer a crisma. Então, quando chega o período de Páscoa, o volume de pessoas se batizando crismando é muito grande. Em várias empresas, em igrejas. O bispo só pode estar presente em uma, duas, três no período de dia. Então, não é incomum que nesse período você veja sacerdote fazendo o batismo ou Confirmação. a confirmação. Mas assim, é bem legal quando o bispo E o nosso Tá gosta fazendo. de fazer. E foi Normalmente nosso- ele faz, é, né? o nosso Ele- bispo- Ele é o bem, nosso ele é bispo bem ativo. Né? gosta de fazer e é bem ativo. Então é legal que você está recebendo do É, sucessor de Pedro. Um exemplo, o meu filho na época da pandemia, foi a época da crisma dele. Então, para ser os grupos menores, os padres que estavam fazendo. Então, os bispos delegaram aos padres, na Restart também teve, né? Então, os padres delegavam o bispo delegou aos padres fazer a crisma, né? Mas tem que ser passado pelo bispo. Não pode o padre simplesmente fazer. Eucaristia. Importância da Eucaristia. Comunhão com Deus. É até difícil você falar, né? Quando você pensa, né? É o ápice da nossa vida cristã, né? Então, quando você fala assim, uma coisa tão forte, você fala assim, define. Como que você coloca em palavras, né? O silêncio é normal, porque você pensa assim, é tanta coisa, né? Mas é isso. É a nossa união a Cristo. É a nossa participação na paixão de Cristo. É o fortalecimento das nossas graças sacramentais. Então nós temos a oportunidade semanalmente de reforçar a nossa graça sacramental santificante, exatamente, participando na paixão de Cristo. Tá? Ritual e símbolos. Símbolo é o pão e o vinho. Usa-se também a patena dos sacerdotes, o cálice e a patena como símbolos. E o ritual é o ritual da missa. Né? Preparação da hóstia, a consagração do pão e do vinho, a subconsubstanciação e a distribuição. Estão bem? Foi. Agora está funcionando. Sacramento da reconciliação. Já estamos agora na cura. Saímos da iniciação, dos sacramentos da iniciação, entramos nos sacramentos da cura. Reconciliação ou confissão. Importância. Nós já conversamos sobre ele também, que foi preparação para receber essa crisma. Reconhecermos os nossos pecados diante de Deus e demonstrar o nosso arrependimento. A importância não deixa de ser uma importância. Vai chegar lá. Mas a importância é nos libertar desses pecados. Nos arrepender. Então a Nos confissão preparar para a Eucaristia. permite a absolvição. Mas nós falamos aqui na metanoia. Né? O processo de transformação espiritual profunda, né? Meta e noia. Então, o processo de confissão começa a te mudar internamente. E ao te transformar internamente,
te prepara para evitar pecados futuros. Então a confissão é um instrumento de aproximação de Cristo, mas também da tua vida de santidade. Certo? Ritual e símbolos. Não tem um símbolo específico, mas o ritual, a contrição, né? A confissão, a penitência e a absolvição. Tá? Os 4 passos de preparação. Né? Na contrição você faz o exame de consciência, né? Aí você vai fazer a contrição, vai fazer a penitência. Tá certo? Então, a importância é a libertação dos pecados e o efeito Paz interior. Mas Simplesmente isso. é a tua transformação, como resultado da metanoia, que te leva a ter paz interior. Você sai Então- leve. Hã? Você sai leve. Sai leve. Então, Eu me sinto a muito confissão em si é você experimentando a misericórdia divina. O resultado da confissão e da metanoia é você alcançar a paz interior. Se reconectar a Cristo, estar em estado de graça e alcançar a paz interior. Tá bom? Gente, é bom lembrar que o sacerdote tem que dizer aquela frase que absolve direitinho. Sim. Porque tem Existe vezes que uma ele não forma. diz. E se ele não falar, você tem que pedir, porque não vai. Tenho uma dúvida. Diga. Eu vi que em ano jubilar, se você faz a sua confissão em uma basílica, você consegue uma indulgência Sim, plenária. plenária. Sim, sim. É a indulgência. Verdade. Mas E a a gente confissão, assistir a missa e orar pelo Santo Padre e Papa. Tem que estar em estado de graça. Tem uma forma, não tem uma aula sobre Vai ter uma aula indulgências. Tem uma Esse é formulazinha bom, que você tem que né, seguir. gente? Você Tá. tem que existir um momento em que a indulgência plenária Mas é isso daí, provida. esse processo todo não é só para o ano jubilar. Não, para o Não, jubilar. ela perguntou especificamente, né? Mas Não, ela sim. perguntou sobre o ano É. jubilar. Durante todos os anos, existem momentos onde a igreja, você tem acesso a indulgências plenárias. Existe uma fórmula para você obter a indulgência plenária. Coisas que você tem que rezar, em certa sequência, coisas que você tem que fazer. É que eu vi Tá. a Basílica de Aparecida colocou, né? Por ser um ano jubilar, se você faz, né, o processo de confissão lá, você pode ter uma indulgência plenária. Nós estamos aqui na Basílica, na Merequim. Na Merequim também tem. E Passar tem, pelo como a gente portão. já também deu spoiler, vai ter sobre o que? A indulgência parcial e a plenária. Tá? Então essa aí Vamos passar. vai ser bem legal. Você tem várias formas de obter indulgência. É importante entender os dias em que isso acontece, a forma de fazer e como também indulgência parcial também é boa, também é importante. Indulgência parcial, Todo dia. você pode obter todo dia se quiser. Entendeu? E mesmo eu, antes de ter o sacramento, eu posso fazer? A parcial? Sim. Na parcial, sim. Por exemplo, se você fizer o sinal da cruz corretamente, você está ganhando uma indulgência parcial. Tá. Né? Quando você passa em frente a um cemitério, se você fizer o sinal da cruz, em frente à igreja, tem outras indulgências. Tem umas listas, várias. aí a gente vai. Vamos. Bem legal. Saímos então, o último da cura agora, o da unção dos enfermos, que antigamente era conhecido como Extremoção. Eu freiei, ela falou. boa aluna. Eu freiei, ela falou. Extrema unção. A pessoa está morrendo, você vai lá e traz a graça a essa pessoa. Mas a verdade é que é dado também a pessoas que estão em situação crítica, pessoas que estão doentes. Porque a importância e o efeito da unção dos doentes é trazer força e cura espiritual. E também cura física, se essa for a vontade de Deus. Existem milagres documentados de cura física por unção dos doentes. Mas o conceito geral é que a unção dos doentes traz, naquele momento, graça santificante para a pessoa que está doente, permite, por exemplo, que a pessoa se confesse, então traz a pessoa para o estado de graça, se acontecer alguma coisa, aquela pessoa está em estado de graça, e provê alívio, conforto, força e cura espiritual
para trazer àquela pessoa aquela situação de paz, de espírito e esperança. Se algo acontecer comigo, eu estou conectado a Deus. Ela une o doente à paixão de Cristo. Entendeu? Une, repetindo para falar mais alto. Ela une o doente à paixão de Cristo. Essa união do doente à paixão de Cristo. Aquele momento ele está integrado. Se por um acaso for vontade de Deus recebê-lo ou recebê-la, essa pessoa está preparada. Tá? Eu já, dando um testemunho, né? Eu já recebi a unção dos enfermos em um segundo episódio, né? Eu já tive muito ruim no primeiro, mas foi no segundo episódio que eu tive a graça de receber a unção dos enfermos. E quando o padre chegou, ele disse exatamente que não era para eu me assustar, que aquilo dali, que eu prestasse atenção, que era uma oração lindíssima, que era uma oração de cura, né? E não de despedida. Né? E realmente foi um momento bem especial, assim, e que me curou espiritualmente e fisicamente, graças a Deus. É isso que eu falo, tabu, exatamente isso, né? Existia esse tabu de quando a pessoa estava moribunda, ela recebia a unção porque ela ia morrer. Então, acabou-se um pouco desse tabu, tanto que colocaram como unção dos enfermos justamente isso. Então, veja, pessoal, se a gente está, vamos supor, você vai fazer uma cirurgia, você pode pedir para o padre uma unção dos enfermos. Tá? Se você está se recuperando, você pode pedir. E também, no caso extremos, quando as pessoas já estão realmente, você não tem mais condição, que a pessoa sei que é avançada de idade, que não vai... É dado, porque a pessoa já não pode também comungar. Então, por isso que se une a paixão. Como se fosse dado a comunhão também à pessoa. Então, é muito importante a unção dos enfermos para a gente também. E tanto que vocês verem, a gente tem 3 horas que são abençoadas na quarta-feira da Semana Santa. Justamente, tem o óleo da unção dos enfermos. É o terceiro óleo, então, o óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo da unção dos enfermos. São os 3 óleos que são Então, esse óleo abençoados. ele é um dos símbolos. O óleo é um dos símbolos. São símbolos e são fragrâncias. Cada óleo ele tem, a primeira prensa da oliva, né? Ela tem que ser o óleo mais puro que tem da oliveira e todos eles têm uma essência, tá? Então cada essência representa um óleo. Então os símbolos aí são que após a unção com o óleo dos enfermos, tem uma oração que é bonita, que você recebeu. Tá? Venha, Senhor, auxiliar na cura. Então, tá? É um pedido a Deus para auxiliar na sua recuperação e cura. Não é uma oração de despedida, mas tem também uma formulazinha, uma oração bastante bonita. Alma, né? Então, é importante dizer que é a cura do corpo e da alma. Quando você recebe a unção, você recebe a cura do corpo e da alma. Mas é como a nossa amiga Jaquelma comentou, eu tive o privilégio de ouvir a história dela, vamos dizer assim, de uma forma mais íntima e até detalhada, e ela realmente é um belo exemplo do que essa unção pode fazer nas nossas vidas. Ela estava, como ela me contou, desenganada, já pedindo, né, misericórdia, e Deus foi lá e a curou. De uma noite para um dia, né, amanheceu completamente diferente, sem explicação médica para nada, e ela é um exemplo vivo entre nós do que é a unção recebida com fé. Ou pela santificação dos meus filhos, né? Eu me entrego, fiz essa oração. É muito bonita a história. É muito bonita a história da Jaquelma. Uma das orações Tive o que privilégio de conhecer. se aconselha a fazer é exatamente pedir a Deus que em seu momento terminal seu coração esteja aberto para que você possa receber essa graça nesse último momento, para que o medo que o inimigo vai tentar colocar em você para tirar sua confiança não bloqueie você a receber a graça e se entregar verdadeiramente. Então, involuntariamente, acho que talvez guiada, talvez não, né, gente? Com certeza. Guiada pelo Espírito Santo, me veio uma oração muito parecida, né? Porque realmente eu estava tomada pelo medo em deixar os meus filhos para trás. E eu percebi que aquilo dali, todo aquele sofrimento, ele tinha que ter um valor. Então eu me entreguei e falei, então se for pela santificação dos meus filhos, eu confio em Ti e me entrego.
né? Então aí no outro dia de manhã é que eu comecei a me recuperar, né? O milagre de Deus, né? Estou aqui. Você vê a homilia de hoje. Deus faz um milagre para que seja dado o testemunho. Olha o que você está fazendo aqui agora. Com certeza. Deixa eu arrepiar. Então cobrimos a importância, os efeitos e os rituais. E detalhe, a unção dos enfermos, ele é feito por um padre, tá bom? Só Perdão, Quando não fala são dos isso, enfermos, É, mas há situações, me corrija se eu estou enganado, em que, por exemplo, o ministro da Eucaristia pode ir a um hospital ele quando designado por um padre. ministra, não, só a Eucaristia. Só para a Eucaristia. Só a Eucaristia. Ok. A unção dos enfermos. Pensei que para a unção também. Porque não são de temos tem É o ritual, gente. é um ritual é a ordem. diferenciado. É a confissão que a pessoa É a cura, porque dentro no sacramento da cura, como tu falou, a cura, a confissão só pode ser o padre, né, a penitência e a... Mas, inclusive, no hospital, até ministro da Eucaristia pode ir a hospitais levar. Não, Residência também, né? Eu recebia a Eucaristia todos os dias, né? Que eu pedi e no hospital onde eu tinha, já tinha os ministros que visitavam os leitos que faziam a solicitação. Então todo dia eu recebia a Eucaristia, o ministro ia lá e no dia da unção, né? Foi o padre que foi, eu pedi, né? Que ele fosse e ele fez a visita e na hora da absolvição dos pecados, na verdade, ele não escutou os meus pecados. Ele me absolveu dos meus pecados pelo meu sofrimento, né? Ele me absolveu, eu te absolvo agora de todos os seus pecados. Mas era um padre, era um padre. Era um padre, o padre Manuel. Aí ele até falou assim, olha, a única coisa que eu te peço é que sempre lembre de mim, nas suas orações. Né? E eu rezo para ele toda a missa. Porque isso acontece, por exemplo, num caso terminal, vou dar um exemplo. O avião está caindo. Tem um padre dentro, ele pode absolver todos os pecados. Então assim, existem momentos em que você não necessariamente tem que escutar a confissão para que você absolva do pecado. Esse poder é dado. Mas a pessoa tem que querer também. A pessoa tem que querer. Dado através de que sacramento? Da ordem. Olha a ponte perfeita para o próximo sacramento. Saímos do sacramento da cura, agora entramos no sacramento do serviço. Certo? Sacramento que é chamado sacramento do serviço. O primeiro, da ordem. Qual é a importância da ordem? O que é o sacramento da ordem? Quando o padre ele se ordena, ele se forma. É a formação A do padre. ordenação. É o momento em que você ordena o padre. Né? Por que é a ordem? Por que chama ordem? Por que é a ordem? Por que existe essa ordem? Pensa, Qual a importância da Porque vai ordem? ficar disponível. disponível, mas por quê? Porque Porque- ele fez um compromisso com Vamos pensar. Não, vamos lá. Vamos pensar. Não, tá bom, mas é por aí mesmo. A ideia é pensar. Qual é a importância do sacramento da ordem para a nossa igreja? Vamos lá. Gente, É importante, porque sem a ordem a gente não tem padre. Exatamente. Por isso que a gente Sem a faz ordem não essas existe orações. padre. Entendeu? entendeu? Se não houver sacramento da ordem, não existiria igreja. Então, ele Lembra precisa que estar toda a preso. nossa igreja é baseada no que os padres nos permitem ter. É o padre que nos permite ser absolvido do pecado. Certo? É o padre que nos dá a comunhão. Então, os instrumentos que Cristo nos deu para que nós limpássemos e voltássemos a um estado de graça e estar novamente conectado a Ele, são instrumentos dados pelos sacerdotes. Então, a ordem é fundamental, tanto na manutenção, quanto na história, quanto no futuro da igreja. Certo? E fala-se hoje, principalmente nessa dificuldade que está em ordenar mais padres, né? Muita Cada oração, vez muitas mais orações. parece-me que a quantidade, as pessoas
interessadas em estudar e se ordenar vêm caindo gradativamente. Por Né? isso nossos Por isso já existe padres, tanto déficit em alguns lugares, né? De maneiros, padres. A ordem é muito comum de você, quando pensa na ordem, pensar que a ordem é o momento em que aquele cristão recebe a unção para atuar em nome de Cristo. Em Cristo, ele transforma o pão, o corpo de Cristo, o pão no corpo de Cristo. Em Cristo, ele transforma o vinho em sangue. Em Cristo, eles ouvem as nossas confissões. Ele está atuando como Cristo. Essa capacitação vem através da ordem. Então Curiosidade, por que ordem? é porque é o termo de ordenar. Ele está sendo ordenado padre. Isso quer dizer, é dado a ordem. Né? E símbolos. Efeito? É a capacidade de operar em nome de Cristo. Isso é efeito. A ordem é o cristão receber o magistério sagrado. Essa é a importância. Naquele momento, aquela pessoa recebe o magistério sagrado. O ministério sagrado. O efeito, ele se capacita a atuar no lugar como Cristo, no lugar de Cristo. Ritual também. E o ritual, É sempre conferido por um bispo. sempre conferido por um bispo, a imposição das mãos, Pega a patena. orações específicas, e se for a confirmação, a ordenação de um padre, então o simbolismo é a entrega do cálice e da patena, que esse padre usará para o resto da sua vida. Deixa eu pôr uma coisa. Alguém já fez uma ordenação sacerdotal? Tá, veja. O bispo, a ordenação é dada por um bispo. Né? O Papa também pode, né, um bispo lá. Também eu tenho o padre Garcia, o padre Paulo Ricardo, são ordenados pelo Papa João Paulo II. Né? Sempre falo, né? Existe um ritual muito bonito. Eles são é um ritual bonito. É passado óleo nas mãos do padre. Né? As mãos dos padres são a coisa mais linda ungida. E o bispo, ele coloca uma atadura, uma fita enrolada nessa mão. E o padre fica ali. Naquele momento, o padre, ele deixa a sua família, olha, veja, logo um lugar para o outro sacramento, né? Para viver, fica à disposição do bispo. O bispo pega ele para servir a nossa comunidade. O conceito de que padre não se casa é um conceito errado. A ordenação é o casamento do padre com Cristo. Vocês recebem anel também? Recebe? E veja que coisa linda. Quando ele vai com a mão atada, ele vai para a mãe. Né? No caso, se a mãe é viva, senão ele vai para uma avó ou ele vai para uma madrinha, ele vai com as mãos atadas. Essa pessoa, essa senhora desata a mão, o padre dá a primeira bênção, e quando a mãe morre, ela vai com essa mãe fechada. Chegar no céu. Como né? se assim, eu não vim de mãos vazias, meu filho vem entregue para você. Então é um ritual bonito. Então eu vejo só, gente, é muito A importante. ritualística da igreja É muito lindo. Se a gente for estudar, ela é assim, até arrepia, né? Então, você imagine, por isso que eu digo, nós temos que rezar para os nossos padres, nós temos que rezar por famílias santas. Porque você veja, é muito lindo, né? Tudo isso. Matrimônio. Ponte entre a ordem, o casamento do padre com a igreja. Né? Não, agora o matrimônio. O que é o matrimônio? Vamos lá, matrimônio. O sacramento do matrimônio. Não, precisa. Olha, olha. Todo mundo Será? tem essa pergunta, hein? Será? Olha, olha, olha. Sacramento do matrimônio. O que é o matrimônio? Não, Só carne. Uma ação de família. Uma só carne. É a união, eu vou usar a palavra aqui sacramental, né? Uhum. É a união sacramental entre o homem e uma mulher. Agora, é só entre um homem e uma mulher? Não quero dizer sobre questão de gênero, mas no momento do sacramento matrimonial,
As únicas pessoas que estão se unindo ali são o homem e a mulher? Homem, mulher e Deus. Naquele momento, é um ritual de união do homem e da mulher, que é a igreja, que é o corpo místico de Cristo, com Cristo. O padre meramente está executando, mas aquela união entre o casal, entre si, é o sacramento do serviço mútuo. O homem se compromete a servir a mulher. A mulher se compromete a servir o homem. Por isso é um dos sacramentos de serviço. E os dois se comprometem a servir a Deus. E qual a importância do matrimônio? Além de gerar a questão da fidelidade e da união com Deus. Hã? Gerar os filhos? Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. E qual é o nome que nós damos a essa unidade que é o pai e os filhos, além de família? Igreja? É a igreja? Doméstica. A igreja doméstica. Às vezes, Então, a base, a fundação da igreja doméstica começa nesse sacramento do matrimônio, que começou no batismo, que passou pela primeira comunhão, que passou pela confissão, que passou por várias, pela crisma, que passou por várias confissões e reconciliações, que chegou ao matrimônio, sacramento do matrimônio. Então, vê que nós vivemos em nossa vida grande parte dos sacramentos. Nós, no nosso caso, não vamos viver o da ordem, e eu espero que nós tenhamos a oportunidade de viver o da unção, né, no momento propício. Deixa eu só fazer uma Por coisa. isso, deve ser por isso, eu nunca tinha ouvido dessa união do matrimônio de homem e mulher de Deus. Deve ser por isso a tão grande importância que a igreja dá para se a pessoa é casada na igreja ou se a pessoa se separou, né, por conta do casamento, não só do homem e da mulher, mas também com Deus. Imagina. O sacerdote diz: o que Deus uniu, o homem, não é o que eu uni, não é eu os uno, não. O que Deus uniu, casal e Deus, o homem não separa. Essa relação é indissolúvel. Não existe divórcio na igreja católica. Existe anulação. Divórcio não existe. E a anulação conta, assim, tipo... Conta porque a anulação ela só acontece quando é reconhecido que o sacramento do matrimônio nunca ocorreu. Então não é assim: ah, eu tive problema no meu casamento. Isso não é motivo para anulação. O casamento ocorreu e você não soube lidar com os problemas. A igreja não tem nada a ver com isso. Se tivesse vivido dentro da fé, não teria acontecido. Porque dentro da fé você tem a camaradagem, você tem a caridade, você tem o perdão, você tem tudo que auxilia o casal a tentar sobreviver às tentações do mundo, às armas do inimigo. Esse constante ataque do inimigo. Quando você se casa, você ganha um anjo adicional. Existe o anjo conjugal. Então, quando você reza dentro do casamento, você reza para o teu anjo da guarda, e se é um problema de você e sua esposa e seu marido, você reza para o anjo do seu casamento. Reza, pede, me ajuda a ter paciência, me ajuda a achar perdão, me ajuda a pedir perdão mesmo estando certo. Entendeu? É a oração, porque senão você ganha. Olha como é a importância desse sacramento. Porque esse sacramento gera a igreja doméstica. A união das igrejas domésticas mantém o corpo místico de Cristo. Por isso que o inimigo quer destruir a família. Faz, claro. Não, vai, por favor. Quem pode realizar o matrimônio, além do padre? Diácono. Diácono pode.
O diácono ele pode fazer batismo e casamento. Bispo, Mulher- padre a e diácono. ministra- Uma ministra mulher não pode. Não, tem que ser diácono. Tem que ser diácono. Bispo, quer dizer, Papa como o bispo mora, Papa, bispo, o sacerdote e o diácono. Tirando essas pessoas, o casamento não existe o sacramento do matrimônio. Dentro da Igreja Católica, Dilma, não tem diaconisa. Ela é esposa do diácono. Então, veja, a ordem ela é para homens. Então, no momento do A ordem do casamento, diaconato ou a ordem sacerdotal. e no momento do casamento ali da cerimônia, tem que ter um diácono ou então padre. Independente se tem uma ministra lendo, falando. Não tem. Não tem nada Ministro disso. Não existe casamento. O casamento é um ritual católico. É uma missa. Você vai ler. Existe uma fórmula, né? Se eu não me engano, eu acabei de descobrir que o casamento da minha irmã foi falso. Não, Então, tem que Se ter foi casamento católico Foi católico. por uma ministra, não foi católico. Pode ter sido Não é que não tenha sido católico, mas não é válido dentro da Igreja Católica. Não é um sacramento. Não, mas assim, pode ter havido a intenção de ser porque tem casamento que é protestante, é evangélico, mas pode ter havido a intenção. Mas o casamento dela foi dentro da igreja católica. Não, mas tem que ver isso. Mas não foi a católica brasileira? Se foi, ela não é Se católica. foi, não é Não, não é católica. católica. Ela Ela não é católica, mas não é romana. católica brasileira, não é É. católica. Pensa que é católica, mas não é. Isso Apostólica. aconteceu com a minha irmã também, isso há 20 anos atrás. Ela casou para fazer, ela queria casar, fazer o matrimônio num espaço que não era na igreja. Não pode. Não pode. É. Ela, não sei, eu acho que na época ela não se atentou a isso, não sabia. Casou, fez com o padre e tudo. 10 anos depois, quando ela foi fazer o batismo dos filhos, não foi o casamento. Aí ela vai ter que casar de novo, né? Porque a igreja tem que. Veja, o casamento tem que ser feito dentro da igreja católica. Certo? O batismo também. Veja, gente, a gente tem que Mesmo se desculpa aí, agora eu vou aprender mais um pouquinho. Mesmo que o padre se coloque à disposição de ir lá, não sei Dá uma aonde. bênção só. Não pode. Não Tem que pode. ser O dentro da igreja. correto é dentro da igreja. Porque, veja só, nós temos. É tudo Mas aí, certificado. Agora, concordo que nesse caso o próprio padre, por talvez desinformação, Não é desinformação. Mas ele acaba prestando um desserviço, sim, né? Porque eu já vi casamento na praia com o padre de Mas aí, presente, às vezes, é só uma Mas é só uma bênção. em jardins. Porque, Então, a minha irmã casou, ela casou na praia, e o padre falou, quando a gente foi falar com ele, porque minha família do meu lado é católica, e o padre falou que ele só poderia dar uma bênção, que não seria um casamento. Não. Então, assim, normalmente é bênção na que eles dão. É. E para fazer o casamento fora da igreja tem algumas regras, né? Me corrija se eu... Tem que ter santíssimo, tem que ter... Porque a outra Tem alguns congregação, processos. veja só, Exatamente. todo altar ele tem uma relíquia. Todo altar ele é ungido. O altar, o local onde vai ser construído na igreja, gente, é um ritual bonito. Ele é ungido, o altar é lavado com óleos, né? Então, é bem assim, bonito ver o ritual da igreja católica. Como é que você vai colocar um casamento, que é uma coisa, é um sacramento que para nós é muito importante, em qualquer lugar? Eu vou falar por mim, porque eu fui procurar para fazer o casamento e na cidade onde eu vou fazer no Brasil, o pessoal fica 2 anos esperando para casar na igreja. De tanto casamento que tem. Boa cidade. Casamenteira. Casamenteira, isso aí. Tem que avisar o pessoal para ir morar lá, se mudar para lá, né? Aí a minha comadre teve que ir lá na igreja conversar com o padre. E aí ele falou que poderia arrumar um horário para mim, que eu vou casar num horário diferente do horário das missas. Bom, gente, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer para cá um minutinho só, para a gente ter tempo de pelo menos começar, se Deus quiser, conseguir terminar. Não se preocupem em escrever, Léo, fica tranquilo, porque nós vamos entregar uma folha impressa com várias dos que nós vamos conversar aí. Mas a ideia qual é? Vocês receberam aí essa folha em branco,
Não, tem mais lá por isso. Tá vendo o batismo? Que dá o batismo, dá o sacramento. A ideia é, vamos conversar sobre que mandamentos vocês acham que tem correlação com aquele sacramento? Que dogma vocês acham que tem correlação com esse sacramento? E que doutrina vocês acham que tem a relação? E para auxiliar... Posso distribuir agora? Não. Para auxiliar, eu entreguei uma página com todos os mandamentos, as palavras-chave de cada um deles, todas as doutrinas e todos os dogmas. Então vai ser um exercício de perguntar, ler, desculpa, eu não tenho cópias a mais. Mas para ler, perguntar e falar. Então tudo bem, vamos lá, batismo, entendeu? Então vamos começar. Batismo. Vou botar isso aqui que eu vou vendo. Batismo. Que mandamentos vocês acham que faz sentido? Amar a Deus sobre todas as coisas. O batismo é a sua união e iniciação na vida cristã. Acabamos de descobrir, né? Então, com certeza, é o primeiro mandamento. Mais algum? Não. Mandamento, vê se já extinguiu todos os mandamentos. Guardar domingos e festas de guarda. Guardar domingos e festas de guarda, que demonstra o seu amor a Deus, a participação na Eucaristia dominical, né? Porque o batismo, lembra? O batismo nos insere na comunidade cristã. E aí permite que nós participemos da missa como deveríamos participar. Mais algum? Acho que não. O segundo, então. O 2 também? O 2 também. Porque o batismo te chama a viver a vida em Cristo. Certo? Porque lembra que ao viver a vida em Cristo, você tem reverência. Se você tem reverência a Cristo, você não usará o nome do nosso Deus em vão. É a questão da reverência. Se você olhar a palavra no 2, é essa reverência, a primeira palavra-chave. Confesso que isso foi uma coisa que de um tempo para cá eu me policio muito, porque eu usava muito o nome de Deus em vão. No Brasil é muita piadinha, muita brincadeirinha, coisas assim que hoje eu entendo o quão sem noção eu era, sendo bem honesto. Mas quando é pela falta de conhecimento, existe o... Várias vezes falava muito bobagem. Perdoa, Senhor, ele não sabe o que diz. Sabe, fazendo assim uns trocadilhos, umas brincadeiras totalmente inapropriadas. Eu reconheço. Mas por leiguice, desconhecimento, ignorância. E a partir do momento que você descobre e toma ciência, você... O problema é quando você toma ciência e continua fazendo. Aí que é o problema. Né? Lembra do pecado? Uhum. Vamos lá. Até o fim do curso vocês vão decorar essas 3 etapas do pecado. Quais são as 3 etapas para que haja o pecado? Consciência. Conhecimento. Tem uma antes. Ignorância. Consentimento. O que é a luzinha? Metanoia. Metanoia é o final. Intenção. Advertência. 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 Vou anotar. Tem aquela luzinha que te adverte, olha, tem alguma coisa errada. Aí a segunda é Consciência. consentimento. Você sentiu e não parou. Então você consentiu. Você teve um sentimento, você deu continuidade a esse sentimento. Então você consentiu. E o terceiro é matéria, ação. Entendeu? Então, na verdade, no momento que existe ignorância, você não tem advertência. Não tem nada que te diz, isso está errado. É a criança, é o índio. Santa ignorância. Tem Né? coisas que eu aprendo e falo, por que eu aprendi? Foi como, por exemplo, eu me senti no momento que eu descobri, que até então, confesso que eu nunca talvez tivesse prestado atenção, no fato de, à época, já fazia um tempo, graças a Deus, eu não era casado na igreja, eu era casado apenas no civil. E quando eu descobri que eu estava em pecado mortal, daquele momento para frente eu me senti muito mal. Porque em momento nenhum eu tinha a intenção, né, de estar em pecado, muito menos mortal.
A descoberta de fazer a Eucaristia, que era um gesto ignorante da minha parte, que eu não poderia estar, né, recebendo a Eucaristia, não podia me confessar até regularizar esse sacramento. Rapaz, mas foi quase um ano assim de extremo desconforto, mas ao mesmo tempo serviu para ver o quanto era importante. O fortalecimento da fé. Porque, nossa, ir até o altar para receber apenas uma É bênção. horrível, né? Nossa Senhora! É. Eu falei, gente, como é que pode? Eu não sabia que essa Eucaristia era tão importante na minha vida. Receber. Pois é, só na hora que você perde é que você dá valor, né? No dia que eu recebi foi um negócio assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós passamos por situação similar também. Então lá, dogma. Que dogma? Quero pelo menos terminar esse primeiro para que vocês tenham uma ideia do que é o exercício. Aí se vocês quiserem, vocês podem fazer por conta própria, vocês vão receber um papel com algumas recomendações. Para muito disso daqui não existe em alguns pontos existe uma resposta exata. Mas para muitos existe um pouco do teu sentimento da relação daquele sacramento com o mandamento, ou com o dogma, ou com a doutrina. Dogmas. Sacramento. O do batismo. O dogma do sacramento, com certeza. Esse é fácil, né? E a doutrina do sacramento também, né? Esses dois você pode tirar aí da lista. Mas outros dogmas que vocês acham que cabem com relação ao batismo? Deus. Dogma sobre Deus. Você passou naquele momento a ser filho de Deus. Filho de Deus. E na medida que você usou o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, você já está dentro do dogma de Deus. Né? Isso na trindade, né? Graça. Da graça. No batismo você recebe a graça santificante. A igreja. É o da igreja também, porque você vira parte do corpo místico de Deus. Para doutrinas. A do sacramento, nós já falamos. Que outra que você acha que cabe aí das doutrinas? Teológicas. Teológica. Eu acho que outras cabem também, mas eu acho que o que faz mais sentido é a teológica. Que eu diria assim, que é bem... Essa conexão é bem forte. Tem muito de outra interpretação. Caberia em algumas outras? Talvez coubesse por você fazer uma associação, mas direta seria a sua teológica. Vamos fazer a próxima. Nós temos aí ainda 10 minutos. Sim, vamos. Vamos lá, confirmação. Mandamentos. Eu acho que o 1, novamente, amar a Deus sobre todas as O 1 coisas. faz Você todo tá sentido. renovando isso. Você está renovando. E a partir daí você, como parte da igreja, O tem que 3. seguir todos, né? O 1, o 2 e o 3. Porque lembra? A confirmação é você reforçar o seu batismo. Né? É o momento em que você está confirmando todos os critérios do batismo. Então, 1, 2 e 3. Pra mim, Né? só Eu só fiquei, eu confesso que no 1, que é o batismo, quando a gente elegeu aí o não tomarás o seu santo nome Senhor em vão. vão, que é o número 2, como a maioria das pessoas é batizada ainda muito pequeno, sequer ainda sabe fazer essa pronúncia. Mas aí eu levei em consideração que alguns vão ser batizados já bem mais velhos, né? E ao entrar, veja bem, porque além disso, né, nesse momento talvez você não tenha essa consciência toda, mas lembra que você está entrando na vida da igreja, na comunidade. Você vai crescer dentro da comunidade. E nesse crescimento você vai desenvolvendo reverência. E ao desenvolver reverência, você agora está dentro do segundo mandamento. Tá? Não, mas nesse caso aí da confirmação, eu acho que entraria assim, eu não sei se você vai querer especificar exatamente um ou outro, mas entraria uns 10 no caso. Porque confirmação, o que é? A confirmação do batismo. Lá no batismo você não tinha consciência dos mandamentos. Depois, se você faz a confirmação, você já tem plena consciência dos 10 mandamentos. Então, não tem como você tirar algum daí depois que você faz a confirmação. Na verdade, isso está certíssimo. A gente está só tentando pegar os que têm uma conexão mais forte. Na verdade, na medida em que você entrou e participa da vida da igreja, todos os mandamentos se aplicam. Teoricamente, você tem que seguir todos eles. Como você tem que seguir todos os dogmas. E tem que seguir todas as doutrinas. Né? São mandatórios os dogmas. Então, sobre essa ótica, todos se aplicam. Mas tem alguns que parecem ter uma conexão um pouco mais forte. Então, essa é a ideia do... Mas tua colocação está bem feita, é isso mesmo.
Então, dogmas. Graça. Espírito Santo. É o Pentecoste pessoal, a infusão do Espírito Santo. Que outra cabe? Graça também. A graça você recebe, você reforça a tua graça santificante. A graça batismal. E eu diria que tem mais uma aí. A igreja? A igreja. A igreja. Nesse momento, a confissão é quando você aprofunda a sua relação com a igreja, com a comunidade, com a vida cristã. Entendeu? E doutrina. Teológica. Sacramental. A sacramental, com certeza. Teológica. Eu não usaria tanto o teológico, não, porque o teológico, né, ele tem mais dentro olhando sobre essa questão da Santa Trindade, da Santíssima Trindade, da criação. É um pouco menos na confirmação. A confirmação você já está dentro, você está se reforçando uma conexão, você está confirmando uma conexão. Nessa linha eu diria que talvez seja um pouco mais cristológica. É o que eu diria que é um pouco mais, porque a confirmação é o quê? É você estar confirmando a sua participação na vida de Cristo. Então, é a comunhão, que passou da comunhão, né? Essa questão de você desenvolver a sua fé. Então, você tem a esperança, você acredita na ressurreição e tem a esperança de se unir a Deus. Voltando novamente àquela questão da leitura, né? Da fé, da moral e da esperança, as três formas. Então vamos lá, acho que dá tempo. Dá mais um, vamos lá. Tem bem. 3. Eucaristia. Eu quero sair desses 3 primeiros, porque os 3 primeiros são muito fáceis. Os mandamentos são os sacramentos da iniciação. Mandamentos são os 3 primeiros. Todos estão dentro do primeiro. Agora, Eucaristia. Tem algumas coisas interessantes aí com relação a dogmas e doutrinas. O que vocês acham que cabe em termos de dogmas? Dogmas ou mandamentos? É porque os mandamentos são os mesmos 3, porque nós estamos ainda dentro do sacramento da iniciação. Então você se estabelecer como filho de Cristo, essa união com Cristo, né? Amar acima de tudo, não usar em vão, e participar das missas. Agora, dentro dos dogmas, Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Espírito Santo. Espírito Santo. eu diria, eu acho que a crisma tem mais a ver com o Espírito Santo do que a Eucaristia. A Eucaristia tem mais a ver com Jesus Cristo. A Eucaristia é receber o corpo de Cristo. Né? É especificamente uma das 3 pessoas. Tudo bem? Ok. E quando você... Da graça, né? Da graça. O sacramento é a graça. Na verdade, quando você comunga, você está recebendo a graça, está reenergizando a sua graça santificante. Você está indo lá ganhando mais uma bateriazinha. Todo domingo você ganha mais uma pilhazinha recarregável. Adorei essa. Porque a gente fala, a gente põe mais. Quando a gente faz uma comunhão, quando a gente faz uma Eucaristia bem feita, a gente coloca um ponto de luz na nossa alma, né? Então, como se a gente estivesse assim, ficando iluminado, como diz o... Porque, na verdade, a pilha é uma analogia boa, porque você lutar contra as tentações do mundo consome energia espiritual. Então, você tem que estar sobrecarregado. Além de a missa, como é que você recarrega essa bateria? Orando, Vida de oração, comungando, penitência. A penitência, a comungar, você está na missa. Jejuando, penitência, são todas formas de desenvolver a vida espiritual e, em termos de analogia, recarregar essa bateriazinha que é necessário para você ter teu escudo de energia para que as tentações do mundo... Edu, existe algum dia melhor, se é que eu posso chamar assim, para jejuar? Ou Tem datas reformulando até talvez. Existe uma prática, você deve jejuar uma vez por semana, uma vez por mês? A igreja pede que você jejue nas sextas-feiras e tem uma vertente que aconselha a jejuar na quarta-feira também. O único dia que a gente não deve jejuar é no domingo, que é o dia do Senhor.
único dia. Você pode jejuar todos os dias. Mas na sexta-feira tem a questão da penitência de que você, pelo menos, jejue de carne. Evite a carne. Tem gente que aproveita para jejuar. Se juntando à paixão de Cristo, você coloca um sacrifício pessoal. Então você está se juntando, se unindo Mas ao a carne sacrifício não da paixão de paga na Cristo. abstinência. Não, mas essa é uma penitência. Essa questão da penitência. Tem gente que nessa penitência de sexta-feira aproveita para jejuar. Porque tem essa associação. Paixão de Cristo da sexta-feira, jejum que é o sacrifício. O jejum Sim, é uma refeição pequena. É o jejum especificamente, né? É uma refeição única Ou duas ou pequenas. duas pequenas que não somam a única. Veja, o jejum e oração. Jejum e oração. Não adianta É só jejuar. É jejum, Jejum e e oração. É, Certo? Quer dizer, essa a combinação. o sacrifício, a combinação. Eu estou perguntando isso porque, assim, a questão da oração, eu já consegui me organizar e praticar, fazendo a primazia todos os dias. Mas o hábito do jejum é algo que eu confesso que eu não faço com assiduidade. Eu acho que eu fiz 2 vezes apenas. Eu não tenho realmente essa prática. Então, é justamente essa coisa de entender realmente o que deve ser feito e buscar fazê-lo, né? Para melhorar todos os dias. A igreja é bem aberta nesse sentido. Na verdade, eles pedem que você jejue uma vez por ano só. O que a igreja pede? A não ser quando você tem um propósito. Não sei. Agora, se você tem um propósito, É mais comum, né? Quase como... são 2 vezes. Na quarta-feira, na sexta-feira. Na quarta e sexta-feira. 2 vezes, na verdade. Na quarta-feira e na sexta-feira. Veja, é o que a gente fala. O caso da carne, especificamente, gente, não é, a igreja, ela pede para que a gente, tá? Mas veja, ela manda o nosso mandamento que se comungue pelo menos uma vez no ano. Se confesse pelo menos Então ela fala assim, a gente tem que... É o mínimo, né? O mínimo do mínimo. Então, você veja, no caso do jejum, né? Eu vou dar um conselho. Muitas vezes, não adianta você que pegar e já querer fazer 18 horas de jejum, Não. Começa com pequenos passos. Faz assim, eu vou tomar o café da manhã e já vou comer depois do meio-dia. Fica aquele período, você lembra de orar e jejuar, tá bom? Mesma coisa, depois você vai aumentando aquilo. Quando você vê, você vai conseguindo passar etapas, tá? Outra, o jejum não é só você tirar coisas que tipo assim, eu fico o dia inteiro com o telefone. Não adianta nada você fazer jejum de carne, fazer jejum de oração e você não se desligar disso aqui. O meu jejum, então, eu vou fazer isso, mas eu não vou pegar o telefone. Então, tem que ter certas metas, a gente fala barreirinhas, que já colocando e vai pulando. Essa aqui eu já passei. Então, e eu tenho muitos jejuns, muitas penitências minhas que se tornaram Um hábito. um hábito. E eu tô me sentindo muito bem. Vamos pegar a última agora. Vamos fazer o quarto, que é a primeira fora da conciliação. Nós temos 3 minutos para fazer esse quarto aí. Vamos lá, não 10. O quarto, reconciliação. Do 4 ou 10? Opção G, todas as acima, né? Mas No monte é Sim, porque reconciliação. se você não sentiu o seu pecado para se reconciliar, você também não está amando Deus, que é o primeiro mandamento, acima de todas as coisas. Aí vai na mesma linha, né, do que o Valdo falou, sobre um certo aspecto, todos se aplicam. Mas aqui é o seguinte, você já pecou. Você já pecou. Então você já falhou com os mandamentos. De que forma a reconciliação te ajuda em alguns específicos? Vou dar um exemplo. Cabe no 5. Por que cabe no 5? Porque a reconciliação restaura a vida espiritual, que é uma das vidas que você não pode matar. O não matarás não é somente vida física, é vida espiritual também. Lembra na conversão, você levar uma outra pessoa a pecar, você está matando essa pessoa espiritualmente. Certo? Então assim, é legal quando faz, depois traz esse aspecto dos mandamentos, aquele negócio básico, óbvio, não mata, então é porque eu não posso dar um tiro em alguém. Não.
Tem um aspecto espiritual também. Né? Se for assim, o 8 também se encaixa. Né? O 8 se encaixa muito bem, exatamente na mesma linha. Né? O 10 realmente. Em termos de dogma, dogma dos sacramentos. Esse não é todos, né? O que você Fim ganha? dos tempos. É uma esticada boa, né? Até lá o fim dos tempos, inclusive, é uma esticada temporal muito boa. Mas... Tem que se redimir do pecado. Essa É, filosofou, né? Essa foi, eu gostei, foi profunda. Da graça. A reconciliação é você recuperar a sua graça. Voltar a estar em estado de graça. Eu já ouvi falar, por exemplo, que uma colega falou o fim dos tempos, porque também é o final do seu tempo, né? O fim dos tempos pode acontecer mais cedo para algumas pessoas. Acontece, já aconteceu para muita gente. Doutrinas. Morais. Eu sei onde você está indo com a questão do conceito moral, mas é porque você já teria pecado. Então você aplicaria todos os... Não, mas se você vai Os fazer a mandamentos. reconciliação, é porque você fez um pecado. Então, e pode ser qualquer um dos 10 pecados. Isso. Então, por isso que eu estou dizendo, sobre esse aspecto, são os 10. Mas, o que você busca? O que você busca na confissão? Moralidade. Qual é a primeira coisa que a confissão te dá? Experimentar, lembra do termo? Experimentar a misericórdia divina. Entendeu? É isso que a confissão te dá. Você experimenta a misericórdia divina e você recebe as graças santificantes. Como resultado da confissão e também a transformação interna da metanoia. Então eu diria aí nesse caso, Olha ela aí. talvez entre mais a teológica, a doutrina teológica. Mas a ver, não existe, você vê que não existe, não, é essa ou não é outra, mas tem as que parecem fazer mais sentido. Todos estes conceitos se interrelacionam. Porque todos deles vieram de 3 coisas. Vieram e são mantidos por 3 coisas. Quais são as 3? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Boa seleção de 3 coisas. Né? Poderosa. Essa seleção foi poderosíssima. Em última instância, chama ele. Pois é. Mas a tradição, o magistério e a escritura. Né? Então, como todas se fundamentam nisso, faz sentido que elas se interrelacionem. Que de uma forma ou de outra vão chegar no mesmo ponto. Que todas elas, sem exceção, nos levam a 2 coisas. E a razão pela qual Deus nos criou. Amar a Deus e sermos santos. Perdão, Edu, tradição, magistério e... Tradição, magistério e escritura. A Bíblia. A Bíblia, tradição, magistério e a Bíblia. Pode entregar. Gente, passamos aqui 1 minuto. Vamos, enquanto vamos a distribuir, vamos fazer uma última oração para fechar a aula?